dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, estou na companhia de João Rummel para o 10º episódio do podcast Capital Político. Um número simbólico que mostra que Brasília tem muito a dizer para o Brasil a respeito dos eventos políticos, dos destinos da nação e daquilo que nos espera. João, um prazer estar podendo bater esse papo contigo sobre um assunto muito interessante a respeito de quem venceu as eleições municipais. Eu sei que desde o primeiro turno houve uma enxurrada de análises e várias delas muito boas, trazendo muitos inputs, mostrando, de certa maneira, essa encruzilhada que nós estamos vivendo, que traz uma reorganização das forças políticas, né, por um lado, e uma série de decisões estratégicas que vão ter que ser tomadas para o futuro, que envolvem a eleição presidencial de 26, que envolve a corrida para o Senado, para a Câmara, e muito conflito institucional até lá. Mas sem adiantar nada, João, quem que venceu as eleições municipais de 2024? Eu acho que o grande vencedor foi o fortalecimento do Congresso. Por que o fortalecimento do Congresso? Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer uma análise para você aqui na minha visão é que é o seguinte, e que poucas as pessoas batem, mas ela teve um fator importante. Hoje teve uma consolidação dos partidos, principalmente os partidos tradicionais. Por que eu vou falar isso para você? Quando você olha o resultado, tá certo? Partidos tradicionais como o MDB e o PP cresceram. Tá certo? E são os que mais apanham, que os mais são criticados. Como é que a gente vai fazer uma análise que eles cresceram? Eles já tinham os diretórios, eles são tradicionais? Beleza, é um bom argumento. Mas vou colocar uma outra hipótese em relação a isso. Emenda parlamentar. Olha só, a partir do momento que as emendas parlamentares foram impositivas e individuais, onde aquele parlamentar que soube fortalecer o seu vínculo com os vereadores, fortaleceu os seus vereadores. Por quê? Quando eu dou, como deputado, uma emenda para o vereador e não mais para o prefeito, e o vereador vende como um feito do partido, do conjunto, fortalece ele. E fortaleceu o partido. Tá certo? Então é o seguinte, o prefeito que pode pegar emendas de vários partidos, beleza, o vereador vai pegar de um deputado, de um senador. Ele vai verticalizar, ele vai pegar de um partido. E isso fortaleceu ele. Então isso é um resultado interessante para a gente analisar para frente. O que acontece com isso? Por que o Congresso foi eleito? Eu acho que ele ganhou. Porque o que aconteceu é o seguinte, igualou os partidos de centro. Se você colocar o seguinte, qual foi o partido que ganhou, que tem uma projeção para ter uma maior bancada em 2026, o centro ficou mais ou menos competitivo. Então, um foi o que ganhou mais prefeito, um que teve maior votação para prefeito, um que teve o maior número de vereador, outro que teve o maior número de votos para vereador, mas não foi nem sempre o mesmo. Teve uma diversificação e formou 4 partidos mais ou menos iguais. E aí? Tem o partido de mais à direita, mais à esquerda. E aí o grande debate de fortalecimento veio para o Congresso, que vai definir o futuro do Brasil nos próximos anos. Pois é, eu concordo que o Congresso venceu essa eleição, mas como a continuidade de um processo político que a gente já vem até narrando e que cria uma outra perna para esse processo de fortalecimento do legislativo, que é a construção de um canal direto do parlamentar com o município. Veja, nós estamos falando em diversos episódios que há um processo de fortalecimento do legislativo, que isso é muito baseado na independência que o orçamento e as emendas parlamentares proporcionam, né, para a atuação legislativa de cada deputado, de cada senador. E agora a gente viu os efeitos dessas emendas construindo, pavimentando uma linha direta, né, uma rota direta entre o parlamentar e o município. Não que ela não existisse antes,
né? Mas talvez ela fosse uma trilha, uma estrada de terra, e hoje ela é uma avenida. E não apenas isso, eu acho que com os recursos, o parlamentar ele se tornou uma força econômica na região dele, né? Porque vai ter muita creche, muita escola, muito serviço, muita construção, que só vai se viabilizar por causa da emenda. Então, você acha que a gente pode dizer que esse modelo centrado no parlamento, né, com esse resultado tão calçado nas emendas, né, cidades que mais receberam emendas, o índice de reeleição foi de 98%, né, o índice de reeleição geral foi de 80%, batendo em muito a média histórica de perto de 60%. Se o Congresso já controla o orçamento, ou pelo menos uma parte dele, né, significativa, e agora tem uma linha direta de pavimentação, né, com o município, ou seja, com a localidade, com o eleitor, o que falta para a gente virar um parlamentarismo de fato? Você acha que o Congresso conseguiu cristalizar essa posição dele em relação a esse balanço com o Executivo? Olha só, eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho na sua argumentação. Eu acho que as emendas, elas são extremamente constitucionais. Preste atenção numa coisa. De quem que é a responsabilidade da educação básica? O município. De quem que é a responsabilidade das estradas vicinais, do velho, do calçamento, das estradas? É o município, concorda? Por que a verba tem que ir do Estado para lá e não pelo parlamentar? Será que até o fundo de participação do município não deveria ser emenda parlamentar? Porque quem sabe a dor e a necessidade para ser reeleito, prestar um bom serviço, é quem está nessa cadeia transversal. É princípio, cara. Isso não é função do Estado, do governo federal. Por que é o ministro, o presidente que tem que dar esse recurso? Será que não é uma política pública que tem que ser discutida os parâmetros, tá certo? E aí o deputado fazer esse vínculo e aí se fortalecer dentro desse processo? Eu acho que é uma pergunta que eu tento a fazer em relação a isto. Tá certo? Será que não vai ser mais eficiente? Não estou afirmando nem que sim, nem que não. Mas, com isso, aproxima mais o eleitor de quem está dentro do Congresso. E com uma Constituição que deu poder para esse Congresso, tá certo? Eu acho que este fator do poder do Congresso, ele vai vir naturalmente. Quando você fala aqui só de orçamento, eu falo que a pauta está na mão do Congresso. A pauta também, isso mesmo. Tá certo? Então, quando eu falo que eu tenho o poder do orçamento, eu não tenho mais a questão fisiológica entre os poderes. Isso está caindo. Quando eu tenho a pauta e eu estou tendo uma aproximação da população, eu acho que o fator da democracia e do fortalecimento do Congresso para a gente ter um parlamentarismo ou um semipresidencialismo, eu acho que está maduro. Eu acho que o que falta nesse momento é uma responsabilidade do Congresso em assumir alguns tipos de temas e ele assumir responsabilidades. Como? Eu sou um crítico, Léo, tá certo? Da forma como o PT fez com o PPA, com metas, com a medição de programas. Tá certo? Antigamente ele era mais amplo, tinha 2.000 programas, hoje tem 300, tá certo? Ações. Por quê? Ficou genérico, para ter facilidade de mexer com o orçamento. O que a população precisa e o Congresso precisa fazer um debate é de parâmetros. O que a gente quer da sociedade? Quais são os parâmetros? Eu, para colocar uma emenda para creche, qual é o parâmetro da creche? Eu tenho 2 parâmetros, quantidade, qualitativo e quantitativo. Quem vai definir isso para mim que você atingir a meta ou não? Se aquele recurso vai atingir a meta ou não? Eu tenho que ter essa responsabilidade. E o Congresso tem que fazer esse debate. O Executivo tem que propor, tem que estudar e o Congresso fazer o debate e tomar uma decisão. Tá certo? E isso é o que eu acho que falta. A hora que o Congresso tiver isto na mão, ele realmente vai ter o orçamento na mão. Realmente ele vai ter o conhecimento e vai ter o discurso para a população. E esse mesmo discurso, essa mesma metodologia, ela vai ter que ser replicada nos estados e municípios, com as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores. É interessante porque quando o presidente Arthur Lira
defendia esse modelo de orçamento, ele usou esse termo, né? Esse é um orçamento municipalista, né? E pouca gente prestou atenção nisso porque entendia que era uma manobra retórica para poder defender as emendas e um controle do parlamento. E pode ser que, de fato, naquele momento ele não estivesse pensando nesse efeito de capilarização que o orçamento ganhou, né? Mas hoje, de fato, a partir dos resultados das eleições municipais e da aplicação desse orçamento, existe uma clara percepção de que o orçamento é municipalista e ele faz jus a uma tradição super antiga no Brasil e super consolidada, que é a relação entre poder local e Brasília, e poder central. Uma questão que está no debate da construção do Império e que reforça o caráter federalista do país. Agora, acho que a gente tem 2 agendas pela frente. A primeira agenda é essa que você colocou. Como é que o Congresso não sabota esse grande poder que ele recebeu? Porque hoje existe aí um denuncismo latente, né, de problemas envolvidos nessa emenda. Muitas vezes o STF sinaliza que pode soltar os cachorros, né, e arrasar o quarteirão, né, com denúncias contra o Congresso Nacional. Então, acho que a primeira agenda é uma agenda mais longa, que é como é que isso se formata, né? Agora existe uma agenda curta, que é a seguinte: como que esse Congresso altivo vai encarar esses 2 próximos anos de governo Lula? Eu vou falar uma coisa para você, essa é a grande pergunta, mas eu acho que a gente tem 3 meses pela frente aí, bastante curiosos, e que vai definir muito o que vem pela frente. Olha só, se o Congresso está forte, nós temos uma eleição para quem está forte, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Certo? Então, tudo isso que a gente está discutindo, tá certo? Ele vai depender de qual vai ser a postura de algumas decisões que estão sendo decididas, estão na mesa neste momento. A primeira dela é o seguinte: eu vou provocar o baixo clero acabando com as emendas impositivas ou o PIX? Já que a gente tem um orçamento municipalista e que isso deu certo e que tem o poder de votar e criar fatos, como o Gilmar Mendes fala, é o Congresso? Qual vai ser a reação deste parlamentar que tem o poder e que viu que isso dá certo, que ele vai se empoderar e ele vai se aproximar dentro dos objetivos de vida, de prestação de serviço ao seu eleitor, ser prejudicado? E lembramos que as eleições para presidente da casa são secretas. E sendo secreta, tudo pode ocorrer. Você vê entre os candidatos que estão colocados na Câmara algum que possa aceitar algum tipo de retrocesso nesse modelo? Eu acho que é o seguinte: se tiver algum retrocesso, nenhum desses ganham. Porque o discurso dele vai ter que mudar. Ele vai olhar com o seguinte: quem é o eleitor dele? É o deputado que perdeu esse privilégio. Uhum. É o deputado que viu que o futuro dele, até como um cidadão que quer fazer o bem da sociedade, é bom. Quando você fala que o Supremo vai poder ir para cima deles, tem que ir. Que os desvios têm que ser corrigidos. Uhum. É função dele. Agora, se ele não tem coragem, por quê? Eu acho que é um serviço que ele tem que fazer. Eu acho que não é ele que tem que fazer, quem tem que fazer isso é o Ministério Público. O Ministério Público. Tá certo? Então, ele está se tomando uma posição que ele precisa ser provocado. É o Tribunal de Contas, né? Tá O Ministério Público. Exatamente, não é ele. Exato. Tá legal? Então, o que eu acho que isso nós temos, como cidadão, eu cobro isso, uma responsabilidade. Claro. Se estão falando que tem, alguém está prevaricando. Tá certo? Eu acho que isso é uma correção e que vai fortalecer mais esse processo. Só voltando aqui, o que eu acho é o seguinte: esse é o primeiro, que essa briga de poder, eu falo que toda ação tem uma reação. Eu acho que a forma como faz o discurso acaba cada vez mais fortalecendo o Congresso. Vou te dar um exemplo. Quando quiseram acabar as emendas de relator, deram as emendas impositivas.
grandes, tá certo? De vez de eu prejudicar o Congresso, o que eu fiz? Fortaleci o Congresso. Decisão como essa do Fábio Dino vai fazer o Congresso se reciclar e tomar o poder mais uma vez. Se a fórmula for repetida, o pessoal vai dar um nó no Supremo. Exatamente. Então, e outra coisa que eu acho, isso vai ser determinante. Eu acho que hoje, se você tiver uma eleição normal, sem influência desses fatores externos, tá certo? Eu acho que a liderança do Arthur Lira, a liderança do próprio... agora me falhou o nome. No Senado, Davi Alcolumbre. do Alcolumbre no Senado, tá certo? Vai fazer preponderância e vai se consolidar, porque eles fizeram isso acontecer. E eles têm a confiança de que eles prometeram e eles entregaram. Então, eu acho que isso é um fator. Mas isso vai ser importante para 2026, porque as pessoas vão colocar o seguinte: a força do Congresso está em cima, principalmente, tá certo, da quantidade de deputado federal, que é onde vão os recursos para o fundo partidário e para o fundo eleitoral. Como é que vai ficar essa dança que nessas eleições se mostrou muito, entre os partidos de centro, se mostrou muito equilibrado? Se você fizer uma projeção com os votos de vereador, esses partidos ficaram tudo igual, entre 50 e 60 votos, e que a governabilidade vai ser muito importante em relação a isso, porque eu, sem esses 4 partidos, não governo. Então, nesse equilíbrio, eu acho isso muito curioso, isso que você trouxe, né? Se você pega União, PP, Republicanos, E MDB. PSD e MDB. Né? A gente tem aí os 5 do centro, né? Aí tem o PL à direita e o PT à esquerda. Colocando esses 5 partidos, se criou um equilíbrio de fato entre eles. Né? Se esperava que, antes das eleições municipais, a União Brasil fosse ter tantas prefeituras, ou o PSD ter tantas prefeituras, que pudesse, inclusive, reclamar o direito à presidência da Câmara, à presidência do Senado, ou das 2 casas, no caso da União. Mas se constituiu uma situação de equilíbrio com contornos regionais aqui e ali. A questão é, essa situação de equilíbrio, tendo em vista essa dinâmica de poder centrada no parlamento, ela dá oportunidade para o executivo estimular uma divisão, porque se há equilíbrio, eles vão buscar fatores que, ou eles vão buscar uma coordenação, criar um colégio ampliado de presidentes de partidos, de líderes, para criar uma governança do Brasil a partir dali, ou esses partidos em competição entre eles vão buscar um fator de desequilíbrio. E aí o PT e o presidente Lula pode ser esse fator. Essa pergunta é importante porque, face a essas eleições que a gente está aí, né, um equilíbrio em termos, a gente não sabe muito bem, mas em tese um equilíbrio entre as candidaturas. O PT podendo atuar como um grande eleitor aí que desequilibra essa disputa. O PT pode se usar dessa situação de equilíbrio para achar uma brecha, tentar atrair uma parte dessas legendas para sua área de influência e, a partir daí, criar condições para prorrogar o seu projeto de poder? Então, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é bastante interessante, porque é o seguinte, essa pergunta toda, ela tende a falar o seguinte: vai ter eleição aqui, vai ter uma composição, e como é que ficam as eleições de 2026? Perfeito. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o senhor Lula tem uma ideia de gastar muito, de dar dinheiro para a população. Isso gera inflação, gera menos investimento. Será que alguma pauta desses partidos do centro tem interesse nessa pauta? Essa é a primeira pergunta. Em participar, em ser pai? Em participar disso, de uma pauta dessa, e ter problemas econômicos de inflação, de taxa de juros futura? Essa é a questão. Essa é uma pergunta. Será que alguém vai correr esse risco? Só abrindo um parênteses, no mercado existe uma discussão sobre o timing.
Assim, em que horas que o motor vai explodir, né? Mas já tem gente dizendo que não importa isso. O pessoal já começou a colocar preço agora, sabendo que em algum momento isso vai acontecer. Tá legal. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: quem é que vai botar a mão junto com isso? Pois é, a partir dessa perspectiva do mercado, essa já não é uma opção para os partidos de centro. Então, não vão se associar a uma quebra do Brasil. Perfeito. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que o Lula tem de novo para dar para esse centro? Só uma coisa, na minha opinião. A figura dele para ser candidato e, dentro de um acordo, ser reeleito. Ou seja, ele pode oferecer a vice. Ele pode oferecer a vice ou um acordo de governabilidade. Ele já dá ao governo e uma pauta que o centro tope, em função da imagem dele. Que pauta seria essa? Tá certo, uma pauta de voltar, analisar o déficit, fazer uma pauta mais de centro, tá certo? Olhando com algumas reformas, até mesmo ousadas para uma visão de uma pessoa de esquerda. É curioso porque o Quaquá, prefeito de Maricá e presidente do Rio, ou vice-presidente do PT do Rio, não lembro agora, ele disse que a principal vitória do PT nas eleições municipais foi o Eduardo Paes. Ele querendo dizer com isso que o futuro da esquerda está numa aliança com o centro. E aí, a partir disso, criar uma discussão, uma agenda de consenso com a direita. Com o centro. Com o centro, né? Então, eu acho que é isso. Então, e esse momento que a gente tem nos próximos 3 meses vai ser exatamente isso. Aonde que o Lula vai se posicionar? Ele vai se posicionar para essa estica a corda que vale ao meu pensamento? Olha só, vou fazer só uma provocação aqui. Pô, não deixar a Venezuela entrar no BRICS... Já foi uma resposta. Já foi uma resposta. Tá certo? Então, o que eu acho é que ele ou faz isso ou ele vai dar o espaço para o Bolsonaro esquecer. E lembre que o Bolsonaro tem mais votos na Câmara do que o PT. Nesse sentido, para o Lula, esse escorregão no banheiro até que não foi tão ruim, né? De jeito nenhum. Tá, então, o que eu estou querendo colocar é que hoje as pessoas vão tomar uma decisão agora e pensando em 2026, no que pode acontecer perante a economia e as forças do que vai ser a tendência até em 2026, 2025 e 2026. Fazendo um exercício especulativo aqui, de todos os partidos do centro, qual deles você acha que aceitaria um convite para uma vice do Lula, tirando o MDB? Eu acho que todos. Olha só, todos eles são fisiológicos. Partidos de centro são pragmáticos. Esse pragmatismo de resultado, de querer o que querem, não importa se é de direita ou esquerda. Eu quero ter um espaço de poder e poder fazer uma coisa para a sociedade para continuar sobrevivendo. Tá certo? Quem é ideológico são as pontas que estão perdendo, saíram enfraquecidas nessas eleições. Embora o PL tenha tido um desempenho excepcional nas grandes cidades. Tá legal, mas é uma adequação do que ele está tendo. E isso é um fato novo. Mas eu acho que eles não conseguiram sobrepor e mostrar a representativa perante o centro. A fisiologia e o pragmatismo que a sociedade tem de resultado, de coisas práticas. Tá certo? Então, o que eu acho é que é o discurso. Eu já vinha falando há muito tempo atrás que eu falo assim, o Lula, para ter governabilidade e resultado, ele teria que esquecer o PT e aproximar do Centrão. Hoje está claro. Tá certo? Isso está claro. Se ele tivesse feito isso há 1 ano e meio atrás, tá certo? Eu acho que o resultado do PT não seria o resultado que o PT teve hoje. Hoje estaria cantando vitória. Poderia estar melhor, porque o Lula poderia estar mostrando mais resultado e mostrando ter sua interferência e a sua transferência de voto. Ele demorou para fazer isso. Teve que ser derrotado para poder repensar. Não sei nem se ele vai tomar essa decisão. Tá legal? Ele só admitiu que foi derrotado. Tem que fazer uma autocrítica dessa derrota. Tá legal? Então, eu acho que esse é um processo pragmático do Brasil, que a gente precisa fazer. Tem temas a ser discutidos e que precisam ser olhados
e votados politicamente dentro disso. A sociedade hoje está ativa. Tá certo? A informação que eu quero colocar é o seguinte: o modelo da sociedade hoje, a gente fala na velha política, na velha tradição, o que eu falo é o seguinte: a essência dela não muda, mudou a forma de fazer. Então eu vou colocar uma última pergunta para a gente encaminhar esse bate-papo aqui, que é a seguinte: vigorou durante muito tempo aquela perspectiva de que a economia resolvia a eleição. E hoje isso está sendo colocado em xeque porque vivemos 2 anos de grande crescimento, inflação relativamente controlada, recorde de emprego, massa salarial crescendo, etc. E mesmo assim o Lula está numa índice de aprovação de 34%, mais ou menos, sendo que o Bolsonaro perdeu a reeleição tendo 39%. A pergunta é: a divisão ideológica, ela se calcificou de fato e ela refletiu nessas eleições municipais? E por que é essa pergunta? Ela não limita essa possibilidade de aproximação do centro com o Lula? Eu acho que limita, olha só, limita dos dois lados, tá? Olha só, limita tanto com o Lula quanto o Bolsonaro. Porque eu vou só falar uma coisa para você. Hoje, a gente tem que analisar a política dentro de uma nova realidade e principalmente em cima de uma coisa chamada comunicação. A forma como se gera a informação, a forma como se está fazendo o debate hoje perante a sociedade. Hoje, a informação que chega para nós aqui chega ao mesmo tempo para quem está lá no rincão. E da mesma forma, e sem intermediário. Tanto a informação que o rincão gera, como a que gera na grande cidade. E hoje está valendo uma coisa chamada opinião. Os algoritmos hoje, cada dia se selecionam para te enquadrar dentro do que você quer. Uhum. E cada dia mais as pessoas estão olhando para o seu umbigo, para o seu resultado. Então não é só satisfação econômica, é a satisfação da opinião. Por isso esse pragmatismo de centro. Então, o que eu acho que a política hoje, essa municipalista, a forma de fortalecer o Congresso, vem dessa nova forma da sociedade ver a vida, de se posicionar, de entender o que é a sua opinião, o que você acha certo e o que você acha errado. Hoje, a gente tem que entender que cada dia mais o cidadão quer serviço. E a informação sobre a qualidade do serviço chega em qualquer lugar ao mesmo tempo. Então é o seguinte, não adianta ter emprego, mas eu estou podendo comprar o que eu quero? Eu estou tendo acesso ao que me serve, que eu tenho possibilidade de chegar? Qual a qualidade disso? Como é que isso impacta a mim? Hoje ninguém cria uma verdade pela verdade. Vou te dar um exemplo. Caiu o apagão em São Paulo. Quantas versões de quem é o culpado tem na mídia? Cada um tomou a sua decisão e a sua interpretação. Alguém tem certeza de quem é o culpado? Cada um pegou politicamente o seu lado para fazer o discurso. Qual vai impactar mais o cidadão para fazer isso? Eu te garanto que todo mundo está escutando todos os lados. E chegou um momento que ele só quer escutar um. Como é que está isso? Acho que isso é um episódio novo que a gente vai precisar gravar, porque... E por isso que a política ela é fascinante, né? Porque, como um fenômeno complexo e sofisticado, a gente consegue perceber essa atomização do processo de formação de opinião, mas, por outro lado, como é que isso conversa com uma hiperpolitização, uma uma nova quando a pessoa se ideologiza de novo. Uma nova ideologização. Ao mesmo tempo, como é que você começa a ver campos mais nítidos, né, de processos de posicionamento político, algo que nunca foi muito
muito curioso, assim, muito claro para nós, né? E com tudo isso, conversando com tudo isso, o reinado dos partidos fisiológicos, que não é um fenômeno necessariamente novo, né? A gente já teve isso no passado. Como é que essas coisas combinam ainda sobre uma eleição em 26, cujo favorito ainda é um presidente de esquerda? Olha só, eu não vejo esse favoritismo. De lançamento só tem ele. Lançado só tem ele. Então, o favoritismo é que só tem... olha lá, né? E ele está correndo sozinho dentro desse processo. Eu brinco muito que é o seguinte, olha só, hoje um nome que saiu forte dentro desse processo, tá certo? É o próprio Tarcísio, que é um partido do centro. Será que esse não é um nome que vai ser lançado e que cria conjunturas políticas interessantíssimas? O Kassab vai estar nos dois pés. Ele vai ficar, se isso for para frente, qual o passo que ele vai dar? Aliás, Então, só terminando aqui. Ele, para sair disso, já quer lançar o Ratinho. O União, que está falando dos outros partidos, já quer lançar o Caiado. Tá legal. A hora que isso for para a rua, em fevereiro, março do ano que vem, aí sim nós vamos ver o que é favoritismo e o que vai estar na reação inicial da população quanto ao discurso. Hoje, nós temos não só um discurso que está na pauta, que é o econômico, mas a gente tem que olhar que o da segurança é de suma importância. Certo? E hoje se discute e as pessoas estão tendo que enfrentar isso. Então, é o seguinte, o Lula, dentro dessa informação, eles vão ter que saber responder isso de forma muito clara, de qual solução que eles vão dar. E o Lula, eu acho que ele está numa situação um pouco mais complicada, porque ele está na obrigação de prestar serviço e mostrar serviço em relação a tudo isso. E com esse fortalecimento do Congresso, ele está tendo uma dificuldade muito grande. Eu acho que uma coisa que foi muito importante nesse sentido é que o governo não conseguiu obter um melhor resultado nessa eleição, porque lá atrás a LDO relatada pelo Danilo Forte amarrou os pés e as mãos do governo ao definir não apenas as emendas impositivas, o volume das emendas, mas até um cronograma de execução. Ou seja, o governo ficou sem muito o que fazer mesmo nesse processo político. Mas, para a gente sintetizar, o Congresso foi vencedor, hoje há 5 atores que dominam e que equilibram esse jogo. O governo não tem outra alternativa, não apenas para se viabilizar, mas a própria esquerda talvez tenha que procurar o centro para conseguir achar uma nova narrativa. E o futuro tem muito conflito escondido, mas provavelmente o que vai prevalecer em 2026 é a articulação dessas forças de centro. Concordo, só tem um fator que eu acho para você. O PT tem que entender que a proposta que ele faz para a sociedade está vencida. Parece que o Lula já entendeu, então. Então, eu não sei. Ele tem que demonstrar isso na prática, tá certo? E o que ele não vem fazendo é demonstrando isso. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é esta demonstração clara. Tá certo? E outra coisa, se ele quer governar, não é um partido que é pequeno como o dele ser o protagonista. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente vai ter que olhar para frente, que foi uma clara orientação, na minha opinião, dessas eleições. E que esses 5 partidos, tá certo? Pode até brigar entre eles, mas como eles são fisiológicos, eles querem o poder. Então, no curto prazo, o governo deve chamar esses partidos e criar um outro governo, né? Em termos de agenda e de distribuição de espaço. Até para ter alguma possibilidade de um acordo para 2026. E olhar que quem vai ser o candidato do outro lado. Que se for um candidato com grande viabilidade, o que esses partidos fisiológicos vão fazer? Tá bom, João Rúmel. Não vivemos dias triviais. Obrigado pela conversa e até o 11º episódio do Capital Político. Eu que agradeço e um grande papo aqui. Tá certo. Só faz a gente crescer. Isso aí. Obrigado.